Oi, eu sou a Bia do Aki Atelier, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer essa carteira super prática e super rápida. Vem comigo? Vou começar apresentando os materiais. Como tecido principal, hoje eu estou usando massagem impermeável, mas você pode usar tricoline, material sintético da sua preferência, tá bom? Eu fiz 2 cortes de 13 centímetros por 21. Todas essas medidas vão ficar na descrição do vídeo. E hoje eu estou usando também uma manta R1, mas você pode usar R2 se você quiser. E 2 cortes no mesmo tamanho do tecido principal, tá bom? 13 centímetros por 21 centímetros. De forro, hoje eu tô usando um brim leve, que eu já tinha aqui em casa e vai combinar com o tecido, mas você pode usar um tricoline tranquilamente. Eu fiz 2 cortes para as partes dos cartões, tá? Ele tem 47 centímetros por 13. E fiz 2 cortes pro forro do bolsinho, tá? E esse corte aqui, ele tem 13 centímetros por 11 centímetros e também são 2. E fora isso, tô usando hoje pra lapela um camurção. Como o camurção ele é um pouquinho mais maleável, eu cortei ele 2 vezes e aí eu vou juntar os dois e vou passar uma costura. E esses cortes aqui, eles têm 10 centímetros por 4 centímetros que eu arredondei aqui a beirada. Essa de baixo eu vou deixar para arredondar depois que eu passar aqui a minha costura. Mas você pode estar usando também uma tira de montana com essa mesma medida que fica bonito do mesmo jeito. Olha que bacana. Tá bom? Além disso, eu tô usando 20 centímetros de zíper número 5, um cursor e também um botão de imã. Tô usando botão de imã com rebite porque a minha lapela vai ser de camurção ou de montana, mas para quem quiser tá usando aquele outro botão ou não tiver, o balancinho para colocar o rebite eu vou deixar as medidas para você tá colocando esse botão nessa parte aqui da peça, tá legal? A lapela ela ficou dessa maneira, tá? Eu juntei as duas partes de camurção, costurei, depois refilei pra ficar tudo arredondadinho e do mesmo tamanho, tá? Aí eu peguei as duas partes de tecido, já fixei na manta com uma costura de segurança e uma dessas partes vai ser a parte interna e a outra parte vai ser a parte externa, onde fica a lapela e onde ficam os botões, tá legal? Vou pegar essa lapela, vou posicionar centralizada em uma dessas partes e vou passar uma costura de segurança para estar fixando essa lapela. Vou lá na máquina e já volto. Já costurei aqui a lapela centralizada, aproveitei e coloquei o botão. Essa é para quem vai fazer a lapelinha de tecido e precisa colocar o botão antes. Mas se você não quiser, você pode colocar esse botão de rebite depois, tá? Essa marcação, ela dista 5 centímetros daqui da beira, e aqui tá centralizado, obviamente. E essa daqui, ela fica 1,5 centímetro distante, que foi onde eu marquei aqui e coloquei o botãozinho centralizado, tá legal? Vou mostrar agora o esquema de dobras dessa parte de cartões, tá? Que é uma tira de 47 por 13 centímetros. É bem simples de fazer. Se você quiser, você pode até marcar com o giz para você dobrar por cima, vincar com a mão, não tem problema. Essa primeira dobra, ela tem 9 centímetros. E aí, depois dela, nós vamos ter 3 conjuntos de dobras que são iguais. Essa daqui com 5,5, essa com 4,5, essa com 5,5, essa com 4,5, essa com 5,5, essa com 4,5. E esse aqui é o final que sobra da dobrinha, que ela fica aí com 6 centímetros mais ou menos, tá bom? O que acontece? Se você somar tudo isso, vai dar 45 centímetros. Só que eu trabalho com 47 porque nesse esquema de dobrando a gente vai perdendo sempre 1 milímetrozinho, 1 milímetro ali, e acaba que pode ser que falte. Então, vai dar certinho se você fizer os 47, no máximo vai sobrar um tantinho que aí você corta. E aí, se você for fazendo essas dobras, ó, eu tenho uma parte de cartões, 2 partes de cartões e 3 partes de cartões. E aí ele fica dessa maneira, quando a gente dobrar e ajustar direitinho, ele vai ficar certinho, 1 centímetro sobrando aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Aqui nessa parte sobrou, ó, um finalzinho de meio centímetro, mas dependendo da espessura do seu tecido pode ser que ele sobre um pouco mais, mas a gente corta essa sobra, não tem problema. E aí o que eu vou fazer? Eu vou lá para a máquina e vou pespuntar essas 4 linhazinhas aqui para ficar bem bacana, tá bom? Aí eu já volto. Já fiz aqui as 2 partes de cartões, tá? Pespuntei, como eu disse pra vocês, deixei tudo retinho. Já passei uma costura de segurança aqui. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar a minha régua e eu vou marcar de cada lado dessa partezinha de cartões com giz ou com alguma caneta que vai sair depois. Vou marcar uma distância aqui de 2 centímetros, tá? De cada lado. E nessa distância de 2 centímetros de cada lado, eu vou passar uma costura, indo e voltando
para poder travar os cartões, para eles não ficarem dançando, porque essa parte aqui maior, ela tem esse tamanho para que você consiga levar dentro da sua carteira um RG, certo? Só que a parte de cartões, ela é bem menor do que a largura de um RG, né? Então, dessa forma aqui, a gente vai conseguir encaixar o cartão certinho e ele não vai ficar dançando na sua carteira, tá? Eu vou lá passar essa costura e já volto para mostrar para vocês. Ficou dessa maneira aqui, ó. Eu fui e voltei com a costura só para não ter que fazer um retrocesso aqui na beiradinha, mas você pode só ir fazer um retrocesso também, não tem problema. Uma coisa importante, pessoal, como o meu giz ele tava meio grosso, eu fiz a costura bem pro lado de fora, tá? Da marcação do giz. Pra quê? Pra não faltar espaço aqui, não ficar apertado pros cartões. Mas aí, ó, se você observar, ele vai caber certinho o tamanho de um cartão, ó. E aí o cartão não fica dançando, nem saindo quando você coloca ele aqui, tá legal? Daqui pra frente, pessoal, é tudo muito simples, tá? Eu vou pegar a outra parte que nós tínhamos reservado do tecido principal que está na manta e vou posicionar esses dois bolsos de cartão, um para cada lado, aqui, e vou passar uma costura de segurança prendendo eles aqui. Ficou dessa maneira aqui, preso na manta. Agora nós vamos para a máquina para fazer o final da montagem. Agora eu vou vir aqui para a máquina com todas as partes da carteira que nós já fizemos, tá? Já fizemos essa parte aqui de fora, essa parte aqui de dentro e o que sobrou? Esse zíper e esses forrinhos. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar esse zíper com o forro do lado de cá e do lado de cá para unir as partes. Então, eu posicionei aqui, pessoal, o meu zíper, direito com direito, pro lado que tá o botão. Vou colocar o meu forro, também direito por direito, direito com direito, aqui em cima e vou passar uma costura. Costurei, ficou dessa maneira. O que eu vou fazer? Eu vou abrir esse forro pra lá. Depois que eu abrir, eu vou jogar essa parte aqui de trás do zíper pra cá. E eu vou rebater só essa parte aqui da frente com o forro pra cá, tá legal? Pra esse forro ficar solto, tá bom? Ficou assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado e volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, já fiz, ficou dessa maneira, os dois lados rebatidos, a parte de dentro, onde fica o forro está solto e não foi rebatido, como eu falei para vocês, e eu já passei o cursor também. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar as partes principais dos espelhos e vamos juntar os forros e passar uma costura em volta de toda essa carteira, deixando o fundo do forro aberto para a gente desvirar. O que nós precisamos nos atentar? O zíper que tá sobrando dos dois lados, ele tá maiorzinho porque nós não vamos costurar em cima dele. Ele vai ficar dessa forma para ficar seguro. Então, nós vamos fazer uma costura, pular a partezinha do zíper e continuar costurando, sem costurar nessa partezinha do zíper. Tá legal? Vamos para a máquina que eu vou mostrar para vocês como é que fica. Vou começar a minha costura, vou costurar até a beiradinha do zíper, vou fazer um retrocesso, vou parar, vou pular só a parte do zíper e aí vou recomeçar minha costura com retrocesso e ir até o final fazendo a volta. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Sempre gosto de fazer retrocesso nos cantinhos, porque depois nós vamos cortar para ficar melhor na hora de desvirar e assim fica mais seguro também.
Ficou dessa maneira, com o fundinho aberto, e agora nós vamos desvirar a carteira. Já terminei de desvirar a carteira, agora nós vamos só fechar esse forro, vou fazer uma dobrinha de mais ou menos 1 centímetro para dentro, vou levar para a máquina e vou fechar com uma costura. Agora eu só vou colocar esse forro bem para dentro, direitinho, para ele ficar bem retinho, e vou levar essa carteira pro ferro para ela ficar arrumadinha e já vai estar pronta. Terminamos a carteira. O acabamento do zíper que eu tinha falado para vocês que fica bem retinho e bonito, já trouxe ela cheia para mostrar para vocês que cabem os 6 cartões direitinho, ficam bem encaixados e não ficam saindo. Além disso, tem um espaço, tá, para você estar colocando o seu RG. Do outro lado, você pode estar colocando também a sua CNH e fica também esse bolsinho de fora com zíper que você pode colocar cédulas e moedas. É um modelo compacto, um modelo bem bacana para o uso no dia a dia, além de ser super prático de fazer e bonito. E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam muitas por aí. O modelo com a lapela de montana também é bem interessante de estar fazendo. Obrigado por virem. Um beijo!